Oi, boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Dá um okzinho pra mim. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo, Cris? Tá, valeu, Karina, obrigada. Ok, obrigada. Esperar um pouquinho aí pro pessoal entrar. Fátima. Oi. Esperar mais uns 2, 3 minutinhos. Só pro pessoal ir entrando. Gente, quem estiver entrando aí, vai apertando os coraçõezinhos para ir a live subindo. Só apertar aí, tem uns coraçõezinhos que aperta do lado direito do celular. Quanto mais coraçãozinho a gente aperta, mais a live fica em evidência. Isso. Que aí ela vai para evidência, entendeu? Esperar aqui mais um minutinho só. Alice. Eu adoro apertar os coraçõezinhos. Oi, Carlinha. Carlinha já tá aqui. Já vou chamar essa pessoa maravilhosa. Aí, Alice, vai lá apertar os coraçõezinhos, Alice. Coração é tudo de bom, né? Então, gente, falar rapidinho de mim de novo, para quem não conhece, né? Eu sou Cláudia Fiuza, sou coordenadora e instrutora de Dakshina Tantra, lá no espaço de Yoga Surya Namaskara, tá? E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a Carla, com a Carlinha Lemos, né? Eu chamo ela de Carlinha. E muitos corações. Com a Carlinha, que também é professora de Dakshina Tantra, tá? Ela tem a formação de pós em Ayurveda. Ela vai trazer aí dicas para essa estação do outono aí, né? Que deixa a gente meio confuso, nariz entupido, tossezinha, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Ela mesmo cansou de puxar as minhas orelhas quando eu ia lá conversar com ela. Cadê esse pescoço todo descoberto? Cadê a meia? Entendeu? Então a gente tem que realmente tomar cuidado com essas coisas, né? Ainda mais nos tempos de hoje, nesses tempos atuais que estamos vivendo, mais do que nunca. E não só nos tempos de hoje, eu acho que isso é para sempre, tem que fazer parte da nossa vida, né? Então, às vezes a gente, né, os alunos perguntaram muito para mim, né, que estão sentindo efeitos no corpo, né? Aí já fica, ai meu Deus, será que isso é Covid? Efeitos no corpo, nariz entupido, corpo mole, corpo doído, né? Então ela vai vir falar sobre as características do outono, sabores para a estação, tendência da estação, desequilíbrios, o que pode gerar os desequilíbrios, né? E atitude para melhorar os desequilíbrios, ok? Eu vou chamar ela, tá? E perguntas vocês vão fazendo. Não esqueça dos coraçõezinhos. Oi, Oi, Carlinha!
Tá vendo? Ela tá. Tudo bem? Tá frio aqui. Tudo bem? Bom te Tudo ver. ótimo. Ai, que bom. Tô adorando os coraçõezinhos, é isso. Cláudia falou, é por aí. Não é bom? Não colore a nossa vida? Então, colore. Colore, colore sim. Então, Hum. Carlinha, tudo com você, tá? Sei que você vai trazer Então, uma maravilhosa pra gente agora. Oi, vamos, Ingrid. a gente vai aprimorando. Oi, Ingrid, que bom que você está aí. É isso, então. Primeira coisa, a gente vai tentar entender um pouco o que está acontecendo com a nossa estação, tá? A gente está falando de todo ano, né? Todos os anos, entre o verão e o inverno, existe essa estação, que é o outono. Se nós formos lembrar e perceber, o outono e a primavera, que é uma outra estação de transição, ela afeta diretamente a nossa saúde. A maioria das pessoas diz que são estações em que você tem doenças, né? Que tem vírus, que tem bactérias. Não. Na verdade, o que acontece é que o nosso organismo, nosso sistema, ele precisa se adaptar, né? Então é uma estação de transição. E no meio dessa adaptação, existe o nosso corpo físico, né? Primeiro o nosso físico, existe a mente também, existe a gente, a pessoa como um inteiro, do corpo físico e a mente nessa transição. E transição por quê? Não é simplesmente porque virou o frio, né? Hoje aqui a gente está na mesma cidade, eu e a Cláudia, eu não sei quanto está lá, mas aqui a gente tem quase 3 graus de diferença praticamente de Caraí e Santa Rosa. É isso mesmo, Claudinha. Impressionante, A gente verdade. aqui tá com muito frio. Do lado de fora da casa tá gelado. Então, como é que o meu corpo aguenta, principalmente nesse nosso outono, que é tão mexido, né? Durante a semana começa com um sol lindo e de repente ele vira esse frio todo de 16 graus, 19 graus, né? Então, assim, o meu corpo ele tem que se adaptar. E a estação do outono, ela começa a ser fria, mas ela começa a ser seca também, apesar de estar chovendo nesse momento. Mas ela é uma estação mais seca. Eu sinto os olhos, né, mais secos, eu sinto a pele mais seca, eu sinto a minha mão mais seca. Todo o meu corpo reage. Eu bebo menos água, então eu fico com o meu organismo interno, meu intestino, né? Toda a minha capacidade digestiva é comprometida pela secura do meu corpo. Então, assim, a estação de outono, ela é fria e seca, tá? E não querendo falar de dosha, mas é uma característica de um dosha específico, um dosha que é uma função, é o vata, né? Então, é uma estação, como ela já é uma estação de transição, ela é uma estação de mudança, em que eu tenho movimento. Então, eu exacerbo também essa característica do vata. Então, eu estou indo adaptar o meu corpo para a próxima estação, que vai ser o inverno, que deveria ser mais frio. Aqui a gente às vezes tem essa transição um pouco mais real, né? Para a gente sentir, como diz lá fora, a gente sente lá fora. E aí nós temos um momento de adaptação que implica nas nossas emoções. Além de estar seca a pele, o organismo muda, né? Eu sinto um pouquinho mais de vontade de ficar parada, eu não tenho tanta atividade interna, eu tenho uma interiorização natural da mente, que se pode dizer. Eu fico mais para dentro, eu penso mais, eu começo a avaliar, tendo uma comparação assim, um pouquinho mais sutil com a natureza, né? Eu começo a perder as minhas folhas. Então, assim, eu vou me renovar. É uma estação em que eu posso dizer que eu vou me renovar. Eu começo a perder as folhas, eu começo a descamar, né? Eu começo a tirar de mim e do meu processo, da minha vida, o que já não me serve mais. Eu começo realmente a abrir mão daquilo que não me serve mais, do que é resíduo, o meu corpo começa a fazer um pouco isso. Então eu vou abandonando, na verdade, situações,
né? Ou eu deveria, né, rever as minhas atitudes. Eu vou pensar nos meus sentimentos, eu vou pensar no que eu gosto, o que eu não gosto, se eu realmente estou fazendo coisas que me fazem, me dão prazer, né? Ou tenho pensamentos que já não combinam mais com a minha vida atual, ou que eu já só me acostumei à existência deles, né? Eu diria que o desafio dessa estação é que a gente tem que abrir mão do apego às coisas, às pessoas, às situações, né? Sair um pouco dessa zona de conforto em que a gente se colocou, em que estava tudo bem, estava tudo ótimo. Então eu tenho que abrir mão um pouco dessa zona de conforto. E para abrir mão dessa zona de conforto, eu tenho que tomar o meu pensamento, né? Voltar para mim, voltar para dentro. O que acontece é que quando eu estou com esses pensamentos e com essa limpeza interna, eu diria assim, que é natural e que às vezes eu nem estou percebendo que isso está acontecendo, eu tenho um prejuízo no meu discernimento, né? Na minha clareza mental. E aí eu preciso reagir, né? Eu acho que existe uma frase bem interessante que eu vi essa semana, que é assim: você não se afoga por ter caído no rio, mas por permanecer no fundo ou ficar ao bel prazer da correnteza. Então é muito importante a gente entender que essa zona de conforto não é o ideal. O ideal é a gente rever, né? A ideia aqui é a gente se adaptar para continuar a nadar. Continuar a nadar para onde, né? Nadar na nossa direção. Nadar no me conhecer. Voltar para mim. E voltar a ter conexão comigo mesmo, com a minha mente, mente e corpo. E voltar a ter discernimento. Para fazer boas opções, né? E a gente entende que esse voltar para si precisa de um tempo. Essa coisinha que o outono vira para você. Cláudia Mopurgo, muito bom, que bom que você veio. Verônica, César, gente, obrigada. É entender que esse outono, ele é um momento de parada, né? De parada e principalmente de se oferecer um pouco o silêncio. Saudade também, querida. Né, Cláudia? Eu acho que é esse momento de parada em que a gente deve se oferecer esse aconchego, principalmente nesses dias que a gente está com mais friozinho, tomar um chazinho e vibrar mais internamente. Eu acho que é um momento de silêncio, né? A gente sabe que esse silêncio, ele pode ser conquistado. A gente precisa dessa parada. A agitação do própria estação da mudança, né, faz com que a gente não consiga alcançar esse silêncio, né? E aí a gente vem pensando em como alcançar esse silêncio. Que a proposta aqui seria a ferramenta que eu vou ter, né? Mas a gente tem muitas. Mas como a gente está aqui nesse momento de yoga e ayurveda, a gente traz de novo o silêncio como um grande alimento para a gente propiciar o nosso alinhamento novamente. A yoga, ela através das asanas, através do trabalho contínuo, através da respiração, está acontecendo direto com as pessoas. Isso, Cláudia, é surpreendente. A gente descobriu que a gente pode dar uma parada, né? Eu e a Cláudia, nós somos professoras da Dakshina Tantra Yoga. Então, eu vou falar um pouquinho dessa ferramenta que é o yoga para a gente adquirir o silêncio, né? O Ayurveda tem como primordial entender essa estação e dar uma parada. E aí a gente precisa entender como para, né? Nesse movimento todo, como é que a gente para? Eu acho que essa é a pergunta. A yoga, ela é um grande instrumento de parada do corpo, de consciência corporal, primeiramente, mas em que eu paro porque eu respiro.
Isso, Iris, a sua palavra é silêncio de todo mundo. A gente tá tentando manter esse silêncio. A gente não consegue, né? A ideia de que primeiro a gente brigou nessa quarentena com esse silêncio, né, que começou a Diga. acontecer. É. É. E aí a gente descobre que a yoga, silenciar-se, isso. Aí é mais difícil ainda. O silêncio de fora às vezes é mais fácil do que o silêncio de dentro. Aí sim, a yoga entra com um grande ferramental. O Dakshina Tantra, para quem não conhece, é um estilo de yoga e ele proporciona que você tenha uma prática auxiliada por uma professora num espaço de Dakshina Tantra, a Cláudia é especializada em Dakshina Tantra no espaço dela, Carla também. no meu espaço Vatayana, da onde a gente vem com o nosso mestre. Então a gente tem uma anamnese, que é uma entrevista para avaliar a situação. Cada um vai ter a sua dificuldade. Então é importante avaliar a dificuldade e a forma com que cada um precisa enfrentar isso. Então aí você começa as suas práticas de yoga silenciando, não, você vai parar o corpo. A cada asana, a cada postura, a gente para o corpo para ouvir, para sentir, para perceber, fazer uma consciência, obrigada, fazer a consciência física e silenciar a mente, silenciar-se. Essa é a proposta. E a proposta do silêncio vai um pouco além de simplesmente a gente parar, né? O silêncio, eu gosto muito de uma frase da Laura Pires, que eu ouvi até há pouco tempo. Por sinal, ontem divulgaram que era o Dia do Silêncio. Eu achei isso tão bom para trazer, né? Então, quando você... A Laura Pires que disse isso, tá, gente? Eu estou, assim, citando pessoas que eu tenho como mestres mesmo. Então, ela diz que quando você silencia, você consegue parar e observar o que está acontecendo dentro de você, no seu sistema, entendendo que que nós somos sistemas únicos, somos indivíduos. Então precisamos sim silenciar para ouvir. Ouvir o quê? O que o nosso corpo está dizendo. Ouvir as nossas necessidades, ouvir as nossas mudanças. Né? Como eu falei, essa limpeza da queda das folhas que a árvore faz é porque ela está em contato com ela entende a estação como uma necessidade de renovação, de reconexão. Eu consigo isso através do yoga, através da meditação, através dos pranayamas, através dos kriyas. E aí eu estou falando especificamente da nossa prática de Dakshina Tantra Yoga, que aborda todas essas práticas, todo esse ferramental. Eu costumo dizer, porque eu fiz o Dakshina Tantra, a formação de Dakshina Tantra, e depois agora a formação de Ayurveda. E para mim se somaram completamente. O Dakshina Tantra tem uma proposta muito ayurvédica. Por quê? Primeiro ele faz a limpeza com o trabalho das kriyas, que é importantíssimo, né? A limpeza de energia sutil. E passa pela limpeza do corpo também. A gente não tem sistemas separados, eles são complementares. Então a gente faz a limpeza para, após a limpeza, reorganizar ou organizar o nosso sistema ou os nossos sistemas, né? As práticas de yoga terapia têm um pouco essa função. A Cláudia aplica no espaço Surya Namaskara, eu aplico no Karla Purana, né? Os nossos mestres aplicam. Então, assim, a limpeza através das kriyas, depois a reorganização na yoga terapia, né? Para a gente tratar de assuntos específicos e pós a energização dos chakras para levar ao equilíbrio completo do nosso organismo e o equilíbrio da nossa personalidade, se a gente for falar de forma emocional, mental, né? Então, assim, o Dakshina Tantra Yoga, ele anda lado a lado com a Ayurveda para que leve a esse equilíbrio. E é o equilíbrio por quê? Lembra, lá atrás a gente estava falando do desequilíbrio que essa estação do outono de transição nos provoca, né? São as mudanças. Essa é a grande realidade. Eu acho que é muito por aí, né? Eu acho que a gente tem que entender que nós precisamos
desse trabalho em conjunto para possibilitar essa energização e esse equilíbrio. Eu gosto de falar que Rassayana, como é a proposta que a gente chamou, a consciência, né, a nossa essência, é você estar em equilíbrio, né? Temos até uma prática, né, Claudinha, de Rassayana, que é muito boa. Pois é, E né? ela propõe a restauração, a manutenção do nosso sistema, uma reconexão da saúde física e mental. Eu acho que é uma forma de revitalização, de nutrição. E aí, sim, a gente vai cair justamente na reavaliação, na minha reforma de hábitos, como eu vou me nutrir, e tudo aos pouquinhos. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta nesse meio do caminho, né? Porque eu sou meio. Eu vou embora, gente. Ah, vai tão Tá todo embora que a mundo. gente nem tem tempo acabar, né? Tem que ser com calma, né? Então, entender que essa nutrição, essa revelação, como você vê o convite dentro desse outono, isso, então vamos lá. Um novo outono, talvez um outono mais intenso. É, Eu acho que se a gente pensar na proposta, né, o que aconteceu da gente estar, Ingrid, nesse momento em que a gente pensa que a gente tem que ficar, que a gente já tem um período de interiorização, que a gente está num período de em silêncio externo. Foi isso que a gente estava falando com a Iris, né? Silêncio externo. E a gente precisa fazer um silêncio interno, até para a gente ficar bem, né? Se a gente tiver 3, 4 pessoas em casa, ou se a gente estiver sozinhos em casa, né? A gente tem um silêncio interno também. E o que está começando a ver é que a gente está em contato tão com a gente mesmo, que essa coisa que eu falei, de você reavaliar o que você quer para você, o que te faz feliz ou não, a proposta de rever conceitos, valores. Eu diria que é um novo outono, não, que esse é o verdadeiro outono, um outono interno, né? Um outono de muita coragem para quem se propõe a ele, um outono real, em que eu preciso fazer escolhas. O que eu faço se eu estou gostando, me faz bem? Como é que eu tô? Eu venho para casa e olho e falo assim, nossa, mas eu sinto falta da minha casa, eu sinto falta do meu lar. Não sei, eu não cozinhei até hoje porque eu não tinha tempo, mas eu adoro cozinhar, nossa, né? Eu tenho uma relação difícil com meu marido, mas era só olhar para a relação. Eu tô carente, mas porque eu também não ofereço ao outro o carinho necessário. Isso vale para os meus filhos, né? Eu tô curtindo a minha família. Eu parar e ter o tempo de olhar essa família. Qual é a atividade que os meus filhos realmente fazem durante o dia? O que eles gostam? A gente tem que reavaliar tudo. E aí eu não estou dando uma de, né, não quero dar, eu sei que eu tenho uma certa persona doutrinária em mim, mas é muito complexo, né? Todos nós, tá, gente? Não estou falando dos outros quando eu falo isso, eu falo para mim. Como é que eu sou? Por que de vez em quando eu tiro aquela pessoa mais áspera de dentro? O que me incomoda e que eu não conversei, em que eu não me coloquei? Claudinha, tem muita dificuldade de ficar em silêncio. Será que a yoga pode ajudar? Sim, Cláudia, venha com a gente. Tanto eu quanto a Cláudia estamos oferecendo aulas online, vale muito a pena. Acho que isso ajuda sim. Como eu disse, eu acho que eu vou repetir, né? A ideia do yoga é você parar o corpo. Ficar em silêncio requer uma parada, né? Antes do ficar do silêncio, requer você respirar, você sentir uma postura, sentir um momento, né? Asana é postura em sânscrito, então eu preciso sentir o meu corpo ereto, sentado, deitado. Isso, essas observações em casa, isso, Iris. Super importante a gente reavaliar. Cláudia, reavaliar por que eu não consigo ficar em silêncio, reavaliar por que eu não consigo ficar parado.
uma coisa muito importante, assim, que é esse nosso grande desafio, né? Que é esse movimento do Vata, né? O outono tem tudo a ver com um excesso de movimento também, por ser transição e por ter qualidades da função Vata. Vamos dizer função, que eu acho que é mais interessante do que dosha, tá? Ele é frio, ele é seco, é o ar, né? Então, o que acontece? É muito difícil para a gente entender um pouco isso. Ele é mais difícil porque ele é mais rígido, né? Ele enrijece a gente, enrijece a mente de novo. Eu fico meio turvo também. Então a gente precisa dar um tempo para se reconectar, né? Verificar a nossa saúde, a nossa alegria, onde é que está a minha felicidade? Quais são as coisas que eu gosto de fazer e que me dão prazer? Prazer em todos os sentidos. Qual é o alimento que me dá prazer? Qual é a atividade que eu ainda não fiz, que eu nunca tinha tempo? Talvez essa seja uma grande reavaliação. Cláudia é uma artesã, uma artista de mão cheia. Como é que não consegue ficar em silêncio? Você está conectada sempre com essa mente turva, né? Agitada. E todo artista tem um pouco mais de vata, de muito movimento, né? O que acontece é que a gente tem que entender esse momento como um momento de reconexão com o seu interno, com a sua propriedade interna. E quando eu vou em busca de mim mesmo, com essa reconexão, eu vou em busca dessa ressonância na direção do meu interior. Eu vou em busca da minha essência. Essa é a grande verdade. Carrana, um prazer, Jorge. Então, eu vou em busca da essência, da minha essência, dessa essência tão individual. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou na minha direção, na minha própria direção. Né? É um ciclo do bem, de novo, né? Eu falo tanto em ciclos, né? Porque tudo é ciclo. Na verdade, nós estamos no outono de novo, né? Talvez esse outono seja diferente por causa da pandemia, mas a gente está no outono novamente. E aí, esse ciclo vem de novo nos lembrar que nós devemos fazer uma pausa. Por mais que ele seja a agitação da transição, ele nos pede a pausa, né? E aí, o que eu tenho ouvido muito a gente falar, né? Que está muito em casa e agora eu tenho mais atividade. Eu nunca fiz tanta coisa ao mesmo tempo. Eu O tenho que dia está muito dividir. rápido, O dia está muito né? rápido. Isso é verdade. Eu tenho que dividir muito a minha atenção. Então, o que a gente pode se propor, né? Talvez organizar uma agenda, mesmo para a gente que está dentro de casa, por que não? Divide o dia, qual é o horário em que eu vou parar para cuidar de mim, qual é o horário em que eu vou dar atenção à minha família, ao meu marido, ou vou dar atenção a uma atividade nova, ou vou fazer de novo os meus cursos que eu tinha abandonado. Então, dividir esse tempo vai ser focar a atenção. No momento em que eu foco a atenção, primeiro, eu direciono toda a minha energia. Eu paro um pouco. Está nessa mistura de medo, preocupação. É porque a gente fica lá na frente, fica na ansiedade. Sim, a gente fica muito nessa tentativa do que vai vir amanhã. Isso, estão longe, a gente falta o carinho, mas aí é que tá, né, Ingrid? A gente precisa do nosso. Quando a gente reconecta, a gente precisa do nosso colo. Até para ficar com essa cabeça, com o discernimento até disso. As nossas preocupações são imensas, mas eu preciso ficar na preocupação do hoje, do momento atual. Qual é a melhor forma de eu enfrentar o hoje? Um dia de cada vez. Porque senão eu acelero e, de novo, eu vou lá na frente. Eu gero mais ansiedade, que realmente é uma característica, de novo, do movimento em excesso. Eu nem estou no passado e nem estou no futuro. Eu estou no presente. E ficar nesse presente tem a ver com o silêncio, tem a ver com o meu autoconhecimento, tem a ver com a minha conexão, tem a ver com a minha proposta de hoje, do que como eu vou me cuidar, de como eu
cuido dessa mente que faz várias coisas, que é agitada, que oscila o tempo todo, aumentando mais ainda as características do outono, né? O excesso de informação que aumenta mais ainda, demais as características. Então, essa reconexão, essa nutrição, essa reavaliação de tudo, né? Tem um pouco a ver de como cuidar de mim. E é para isso, né, que a gente veio. Como eu vou cuidar de mim? Como eu posso parar um pouco? Nós temos muitas, né, ferramentas, mas a yoga como trato de silêncio, respiração, como eu falei, a limpeza, a reorganização e energização que o Dakshina Tantra leva nessa condição é imprescindível e é fabulosa. Eu acho que se a gente fosse puxar mesmo pelos nossos alunos, todos estamos enfrentando uma fase muito dura, mas a gente consegue manter o equilíbrio. As aulas coletivas são muito bem-vindas. Parece chato, às vezes, repetir a mesma coisa na aula, mas são aulas que nos dão um ganho muito importante. E se propor a uma meditação, se propor a uma busca. A gente hoje está numa lua cheia, lua de Buda, e o Buda é a transformação, é a iluminação, é a luz sobre as trevas, né? Iluminação significa isso. E aí, por que é tão importante? É uma lua que traz justamente isso, é uma lua de Escorpião que traz a proposta, é um dia auspicioso para transformar, para a gente mudar o pensamento, para a gente se propor algo novo, como pensar na nossa mudança. Trazer para o chão, né? Botar o pé no chão, não é flutuar na lua, é trazer e botar o pé no chão. Como eu vou poder cuidar melhor de mim? Fazendo uma boa... No passado, o quê? Não entendi. Escreve de novo aí, Ingrid. Como é que eu vou poder fazer uma boa nutrição? Quais são esses alimentos, né? E a gente aqui ficou de falar também sobre os sabores. Eu acho que primeiro a gente tem que falar de novo sobre o tipo de alimento. Alimento é o alimento dos 5 sentidos. Então, antes dos sabores propriamente dito, eu acho que a gente tem que entender assim, que o ideal de combater um pouco essa estação é antagonizando. Se eu tenho uma estação fria e seca, eu preciso do úmido e do quente. Então, isso é uma dica... Principalmente para o dia de hoje, né? A gente precisa desse calor, desse aconchego interno. Claudinha, para você aí, a Ingrid. Com certeza, estávamos sim, estávamos. Foi nessa Então, época. a gente precisa do quente e do úmido para combater esse frio e esse seco. Então, a gente vai pensar em aromas doces. E os aromas doces trazem o quê? Trazem alegria, né? Uma tangerina, uma bergamota, uma laranja, sabores doces também, uma música meiga, uma música doce. A gente não vai botar uma música que é mais dura, uma música mais tixa, né? Uma música muito, muito intensa, né? A gente vai botar emoções que acolhem, né? Um colinho, não é um abraço, o abraço a gente está meio que difícil, mas uma palavra doce, né? Pegar o telefone, conversar, fazer uma live, trocar lembranças doces. Isso deixa a gente mais macio, né? Como eu falei, tirar um pouco a rigidez da vida. Fazer uma comida mais úmida, uma comida mais quentinha. Hoje está propício aquela sopinha. A sopinha de abóbora é uma sopinha doce. E a gente consegue mexer nela ainda mais com algumas especiarias. Quando eu for tomar o café é quentinho, mas ele tende a ressecar um pouco o organismo. Então o café eu vou adoçar ele, pouca coisa, mas eu posso colocar algumas especiarias. Um pouquinho de noz moscada, um pouquinho de canela, um pouquinho de cardamomo em pó.
E aí a gente vai medicando, né? Porque os alimentos, eles são 6 sabores que tem no Ayurveda. Então nós temos os sabores que aumentam vata. E aí são sabores o picante, o amargo e o adstringente. Então esses sabores, eles são um pouco contra, eles deixam a gente mais frio e seco. Então eles aumentam um pouco o vata. E os sabores que diminuem o vata é o sabor doce e o sabor salgado, que depois se torna doce, isso é outra história, e o sabor azedo. Mas a gente tem que entender um pouco que praticamente todos os alimentos são compostos por vários sabores. Aula lá do Matheus, Vida Veda, que eu adoro citar ele, mas é uma excelente aula e eu fui estudar, né, um pouquinho. Ele dá a dica e eu vou lá estudar. E aí você entende que os alimentos são compostos por vários sabores. Então, assim, a preocupação é talvez como eu faço esses alimentos. Porque os alimentos, eles mudam de acordo com as especiarias, as ervas que eu coloco nele, a forma de eu fazer. Uma coisa cozida, ela é diferente. Um alimento cozido, ele se torna diferente de um mesmo alimento assado, por exemplo. E ele se torna diferente dependendo de como eu tempero, né? De como eu vou servir. Então, tudo isso modifica muito o meu alimento e modifica os sabores que estão nele. O mais importante não são, mas hoje eu vou comer arroz ou eu vou comer raiz. Isso é importante também, né? As folhas são muito importantes, mas elas têm que ser refogadas e com bastante especiarias, porque senão elas são muito amargas, elas são adstringentes. Então eu preciso refogar para que elas se tornem mais adequadas a esse momento. Nesse momento, o que eu preciso do alimento em si que vai me nutrir? Eu preciso que ele tenha um pouco mais de umidade, um pouco mais de volume. Eu preciso que o alimento traga calor para o meu corpo. Então eu preciso de alimentos que me nutram dessa forma. Então eu preciso de alimentos que componham esse organismo e tragam esse acolhimento maior, assim, que me deixe mais confortável. Paty, que bom você de novo, isso. E eu acho que é um pouco por aí, da gente entender isso, né? E eu acho que o que acontece? A gente precisa saber fazer. Você vê alguns alimentos mais interessantes para quem tem convite com dificuldade, como a Ana Ingrid. Não vou fugir da resposta, mas é uma resposta muito individualizada, tá? Para quem tem dificuldade pulmonar, deve ficar mais atento a se proteger, a se cobrir. Como a gente estava falando do vata, se eu tenho uma tendência, que é uma tendência da época do ano, as alergias, as rinites, aí sim eu posso falar, né, que seria o caso de pessoas... Era extremamente alérgica, né? Ainda hoje, se eu pego uma friagem, eu começo a espirrar. Então, o que a gente deve evitar? Evitar a friagem, evitar vento entrando no nariz e ouvidos. Então, eu devo cobrir ouvidos e o nariz na friagem. Essa coisa do pescoço não é luxo aqui. Eu preciso realmente, porque a friagem entra por esse chakra, pela minha garganta. E aí, daqui a pouco, eu estou arranhando a garganta, aí eu vou falar assim, não, mas é o Covid? Não sei o quê. Não, é apenas uma alergia que eu já tenho uma propensão. E essa época, claro, só piora essa propensão. Acordar todo dia com as narinas entupidas, né? É uma rinite alérgica. A gente forma muco, eu falei muito isso na outra live. É uma tendência dessa estação. Como evitar isso? Os exercícios respiratórios, pranayamas e kriyas, eles são efetivos nisso. É muito importante a gente entender, são exercícios respiratórios, eles são efetivos. A yoga terapia de respiração, de equilíbrio respiratório, é efetivo para a manutenção. Ela cuida dessa disposição da caixa torácica, mantendo a liberação dessa rigidez. E aí eu estou falando muito de yoga, mas como eu falei,
O Dakshina Tantra é muito importante para combater. Ele é ayurvédico porque ele direciona o trabalho. Então, quando eu falo de movimentos de costas e os movimentos pulmonares de abertura na série de equilíbrio respiratório, que é indicado para esse tipo de pessoas, Ingrid, eu estou falando de um trabalho direcionado, tá? E diria que é uma ferramenta, assim, que o Ayurveda usa. Agora, a limpeza das narinas, a massagem nos seios da face com óleozinho de manhã, que eu já ensinei, né? A gente passa uma gota, uma sujeirinha, passa o óleo, esquenta um pouquinho, amorna o óleo e façam movimentos circulares, ativando aqui esses seios da face, aqui, para eliminar esse muco. Sim, funciona. Um pouquinho de vaporização, né? Ela funciona muito bem. Mas eu gosto mais dos movimentos. E sempre, gente, suar bem o nariz. Entender que suar o nariz não é simples, né? As respirações ensinam a gente, é quase fazer uma bástrica, né? Para quem conhece, é lá no abdômen a respiração, então mas eu estou fazendo com o abdômen e você expira tirando todo esse muco que fica. Então a gente tem que tomar muito cuidado para entender que as vias altas respiratórias, elas têm que ser protegidas do vento, da friagem. Os meus pés têm que estar aquecidos. Devemos estar de meia, proteger da friagem do chão. Ah, mas eu moro em apartamento e não sinto. O pé é muito importante. É um vio condutor de friagem. Fazer a prática de yoga em casa, cuidado. A gente não deve fazer só com um lençolzinho, não. Põe um edredom, põe um tapetinho. Não estou fazendo apologia a mat, não. A gente não tem que ter um tapete específico, mas se eu tenho um chão de cerâmica, vamos colocar um edredom para proteger a friagem de entrar pelo meu Muladhara Chakra. Isso é muito importante. O pé no Aconteceu uma chamada no meio do caminho. Até falar com você em relação a isso, né? Que eu venho falando já há 2 semanas sobre o outono, sobre a gente estar em casa, e eu falo, gente, não tem necessidade de a gente ir pro chão. Vamos ter o senso de que a gente não vai deitar no chão frio. A gente acordou para fazer uma prática. Por que a gente vai deitar no chão frio? Tá à noite, vamos fazer prática. Não tem necessidade. Eu me lembro muito de você, porque você sempre brigou comigo por causa do pé, e eu sou aquela pessoa de pé no chão, não quero saber. Um dia desse eu tava fazendo, e até falei, olha só, gente, tô fazendo aula de sapatilha, de meinha, entendeu? Porque é necessário, é importante. A gente não pode dar essa abertura, né? E também retificando, para você voltar ao seu assunto, às vezes a gente parece chata, né? Quando a gente fala, fez as criais, faz os pranayamas, porque a gente sabe quanto que isso é importante. Você falou da série do equilíbrio respiratório. Como, gente, é impressionante, é muito bom. Tem alunos aí que eles sabem que eu sou muito chata. Toda gente, criais e os pranayamas, vocês fizeram? Então tá bom. Ainda tem aluno que fala, não fiz, não fizeram, então a gente vai fazer de novo, entendeu? Então é mais ou menos isso que você falou. A Alice, ela perguntou se você indica algum óleo, algum óleo específico, né? Sim, nessa época, especificamente nessa época de outono, é muito importante a gente entender que o óleo tem que ser mais quentinho. E o óleo mais morno, mais indicado, a gente pode usar ele em banho-maria. É só morno, tá, gente? A gente não precisa estar quente, queimando, cuidado com a pele, né? Tudo isso tem que ser bem, bem direcionado. Mas o óleo, ele já é quente, sem estar esquentado, é o óleo de gergelim. É prensado a frio, extra virgem, super importante. É o que aquece, né, o corpo. E aí a gente pode usar na sola dos pés, a gente pode usar no rosto para fazer a massagem e uma pontinha aqui, ó, no alto da cabeça para a gente despertar, fazer essa circulação aqui. O que que isso faz? Eu estou cuidando da mente. Por incrível que pareça,
Uma gota de óleo na cabeça, quando eu faço essa massagem espalhando no meu couro cabeludo, eu estou fazendo a circulação e estou nutrindo a minha mente. É difícil explicar, é longo a explicação, mas existem tratamentos de Ayurveda, um dos que eu aplico lá, em que a gente faz o Shirodhara, que é um tratamento só de óleo para a cabeça. Então você vai lá, no caso é um tratamento, tá? Que é outra história, mas é importante a gente entender que esse óleozinho que eu sujo a mão e levo aqui já faz toda a diferença. Então, assim, para uma pessoa que hoje tem tempo de se cuidar, tá com a friagem, a gente, se botar a mão na cabeça, às vezes a gente está com a cabeça fria. O óleo também ajuda a aquecer um pouco. E ele ajuda a que a gente tenha um acolhimento mental. Grosseiramente falando, vamos entender dessa forma, tá? Ele faz um trabalho de penetração, sim. Eu preciso que tudo esteja fluindo. O óleo faz com que essa fluidez aumente, né? Que esse esnigda que a gente fala do óleo, né? Essa oleosidade, isso é que a gente precisa agora para combater essa secura que a gente está passando. Rigidez, secura, esse momento da estação mesmo, que leva a gente a ter essas características. E que a gente não poderia ficar, né? A gente tem que se adaptar, mas a gente não tem que se tornar frio e seco. Não é essa a ideia. Quando a gente fala em automassagem com óleo, que é muito recomendado nessa época, é você gastar 2 minutinhos, né, sujo as duas mãos, passo na parte superior, sujo mais um pouquinho e passo na parte inferior. Excelente para dor lombar, de friagem. A gente tem que manter também as costas na região da lombar aquecida. É muito importante. Na altura dos rins, né? No abdômen, para ajudar na nossa digestão, para ajudar na nossa eliminação de fezes, né? A gente tem que ir bem ao banheiro. Se a gente secar o organismo, o intestino por dentro, a gente tem dificuldades de evacuar. E isso também aumenta mais ainda. O vata já é aumentado, que tem essa dificuldade, e a gente aumenta mais ainda. Os órgãos da estação do outono, que curioso, né? São os órgãos, é o órgão pulmonar e o intestino. Então, são os dois órgãos em que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, devemos dedicar cuidados a eles. Um deles é cuidar dessa parte pulmonar, com respiratório, com respirações, com criais, abrindo bem o pulmão e tirando esse enrijecimento das costas e dessa base, né? Trabalhando as vias respiratórias, limpando. E o intestino, ele deve funcionar bem. Eu devo me preocupar se está aquecido, se ele está umidificado, beber água. A gente está com a secura, mas não bebe água. Então, podemos e devemos provocar a ingestão maior de líquidos, chazinhos, né? Todo tipo de chá. A gente não está fazendo remédio, a gente está fazendo chá. Então, fazer o chá da forma mais simples. Eu fervo a água e ponho umas folhinhas, ou fervo a água e ponho alguma coisa seca, e tomo aquele chazinho durante o dia, bem morninho. Vai ajudar muito internamente, vai ajudar o meu intestino. Ele auxilia na digestão após o meu almoço, após a alimentação de alguma coisa mais pesada, né? À noite, pensar que eu preciso me alimentar um pouco antes de ir para a cama, um pouco antes de dormir. E também preciso fazer a digestão boa. A sopinha morna, quente, de raiz. E aí vem o momento de aterrar, tirar um pouco esse movimento todo do ar e colocar terra mesmo. Eu gosto particularmente muito da cúrcuma, né, ou do açafrão da terra, né? Ele tem uma propriedade que é anti-inflamatória, que nos ajuda muito no intestino, nessa coisa da digestão, que ajuda no pulmonar. Então, eu posso adicionar isso um pouquinho, uma pitada em cada alimento, uma pitada na sopa. E podemos fazer outras coisas, né? Hoje, por exemplo, eu fui fazer uma polenta em que você coloca uma pitada de açafrão, além de um pouquinho de cebola. E aí são as receitinhas que tem tudo, tá todo mundo distribuindo receitas saudáveis, que a gente pode
perceber. E para perceber, de novo, é importante lembrar o que eu estou precisando. Como é que está o meu intestino? Eu estou indo ao banheiro todo dia? Eu estou com sede ou estou com fome? Eu estou bebendo água o suficiente? Alguma coisa me fez mal? Ou me deu um pouco mais de flatulência? Eu tenho que perceber o que é, né? Importantíssimo nessa época as leguminosas, mas para fazer leguminosas eu preciso deixar pelo menos, eu gosto de deixar 12 horas de molho trocando a água. Na hora de cozinhar, a mesma coisa. Eu vou cozinhar com ervas, com louro, com um pouquinho de cominho em pó, um pouquinho de pimentinha do reino. Coisinhas que vão cozinhar já o alimento. Por mais que eu não use muito, porque é um pouco mais picante, mas eu posso colocar para cozinhar as minhas leguminosas. Então, todas essas preocupações são super importantes. Né? E isso tem muito a ver com o atendimento, né, Claudinha? Vou falar do atendimento que eu estou fazendo online de Ayurveda. Por quê? Porque além dessas dicas, né, soltas, é o que eu comentei. É importante a gente entender que somos indivíduos. Cada um requer um olhar para uma coisa específica. E o que a gente faz é uma anamnese, sim, mas um papo que vai muito além, né, de só avaliação. É o momento de troca, é o momento de parar e olhar nos olhos da pessoa, por mais que seja via vídeo. É o momento em que a pessoa pode ter uma atenção bem direcionada. É um momento de pensar junto. Eu diria que a Ayurveda seria um momento de pensar junto. Eu com o que eu aprendi aqui e um pouquinho do meu conhecimento com a pessoa que está se questionando. Ai, mas por que eu estou assim? O que eu fiz? Você acha que isso faz a diferença? E aí eu vou dar a minha opinião. E aí a gente vai ter uma troca de como pode ser daqui para frente e oferecer não soluções, não existe mágica, mas oferecer ideias que podem modificar aquela situação que está incomodando, como uma prisão de ventre nessa época do ano, né? E aí a gente vai ver, vamos experimentar isso. Não, então tá, isso funcionou. Mas olha só, avalia isso aqui também. Então tudo isso passa pelo atendimento online de Ayurveda individual. Pode entrar em contato comigo. Com Estou à certeza. disposição. Então, faltam 5 minutinhos, Carla, mas assim, gente, Isso. aproveitem mesmo, entre em contato com a Carlinha, tá? Não deixa acontecer nada. Eu acho que a prevenção é tudo, né, Carla? Eu Sim, aprendi que sim. a prevenção é tudo. E realmente É, é uma estação linda, maravilhosa, mas ela é. A gente requer cuidados com ela, né? Eu acho que com muito, esses muito. cuidados, né? A gente requer colo, né? Eu acho assim que a gente tem que entender que nossos pensamentos podem ficar muito obscuros, mas a gente cuidando, se acolhendo, né? E tendo todas essas ferramentas ao nosso dispor, a gente pode mudar, a gente pode gerar conforto interno, a gente pode gerar cuidado, nutrição, revitalização, fazer uma revisão de hábitos. Por que não? É hora de rever nossos conceitos, sim. Eu estou afirmando isso para mim mesma. E com certeza não estamos prontos nunca, né? Na próxima estação de outono estaremos, se Deus quiser, aqui falando de outras revisões, né? E liberando outras folhas. A vida é cíclica, né? E é um fluir natural. Tá bom? Obrigada, Então, Cláudia, pela oportunidade. é sempre muito bom te escutar, né? E assim, Sim. faça a prevenção, não deixa a garganta começar a arranhar, faça um autocuidado, tenha dúvida, estão com dúvida, entre em contato com ela, Carla Purana, né? Entre em Purana. contato, online com ela, vale super a pena. Os meus alunos lá no espaço, eles sabem disso, a gente estava fazendo um trabalho muito bonito em relação a isso, né? Da Sim. Cristina junto com o seu trabalho, e a gente estava tendo uma resposta maravilhosa, que a E gente vamos estava. continuar tendo. A gente deu uma parada, mas vamos continuar. Então, Isso. meditem, pratique yoga, procure a Carlinha, tá? E estamos aqui, né, Carla, à disposição. Isso. Isso E vão aí. lá, se adaptando também, né? A gente está se adaptando, Claro, tá? é importante a gente se informar, né?
Se Eu informar acho também. bastante, mas saber usar. E Eu aí eu acho também que a acho. função de quem sabe um pouquinho mais é só explicar como usar. Tá Também bom? acho. Obrigada, gente, por todo Obrigada. e Carlinha. Isso. E a E gente vê vamos o que. vibrar nessa lua cheia, Olha, né? que lindo, é Muito verdade. Vamos ver. auspiciosa para as mudanças. Isso Acreditar aí. nisso. Temos que Que vem a cura acreditar. dos céus, né? Vem, tá vindo. A gente sabe que tá vindo, né? Isso. Falou, gente. Harion. Obrigada. Mais Ariol. uma vez, tá bom? Beijinhos. Beijo.